Boa noite, pessoal. Boa noite, Moniz e Naila. Boa noite a todos que estão entrando. Vamos aguardar o pessoal estar entrando para a gente iniciar o nosso... Boa noite, presidente da GDP, Dr. Alan, entrando. Boa noite a todos e todas presentes. Nós vamos iniciar, na verdade nós vamos encerrar um ciclo para iniciar um novo ciclo dentro do AGDP, trabalhando as questões étnico-raciais, e de uma maneira muito especial a gente encerra esse ciclo de um ano, né? Um ano de encontros virtuais que mesmo com as dificuldades e sofrimentos da pandemia, né, que a gente está vivenciando ainda nesse período, a gente conseguiu ainda ter esses encontros todas as últimas terças-feiras dos meses, né? Então hoje a gente finaliza um giro aí de um ano trabalhando de forma conjunta com colegas do país inteiro. A gente rodou todas as regiões, recebemos convidados de todas as regiões do país, defensoras e defensores públicos, negros, negras, ou que trabalham a questão étnico-racial dentro das suas defensorias públicas, para partilhar com a gente um modo especial de conduzir a pauta institucionalmente e superar o racismo institucional. Hoje a gente vai receber uma convidada bem especial. Nós iniciamos com a região Nordeste. A gente iniciou com a convidada Carla Caroline, que é defensora pública de Sergipe, e hoje a gente vai encerrar com uma colega também do Nordeste. Boa noite, Giovana. Boa noite, Bruno, doutora Giovana, doutor Bruno, defensores públicos. Assim como a Naila está no nosso GT, o Bruno e a Naila fazem parte do nosso GT pela igualdade racial da Defensoria Pública. E continuando, hoje a gente recebe mais uma defensora do Nordeste, a defensora pública da Paraíba, para a gente ter esse diálogo, esse bate-papo, que é muito importante, é essencial para a Defensoria Pública, que onde está instalada, geralmente é a instituição que assiste, né, a defesa criminal das pessoas encarceradas ou que respondem a algum processo nessa seara. Então hoje a gente vai trabalhar com encarceramento em massa, causas, alvos e construção de soluções. Carol entrou também, assessora na Defensoria Criminal, inclusive. Bem-vinda, Carol, Soraya, Tomás. A gente está aguardando a nossa convidada para trabalhar essa questão do encarceramento em massa. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho aí das causas, de quem são os alvos e também trabalhar, dialogar a construção de soluções, que esse é um objetivo, né? Construir estratégias para a gente superar isso que a gente tem colocado. Nossa convidada acabou de entrar, já vou chamá-la para a gente não perder tempo. Vamos ver aqui, tô tentando chamá-la, mas não tá aceitando. Vou tentar falar com ela aqui pelo WhatsApp. Marco Túlio, defensor de Aparecida, coordenador da comarca de Aparecida, entrando também. Dr. Rafael Starling, conselheiro. A gente teve um probleminha aqui.
fiquem à vontade, tá, para mandar perguntas. Vocês, principalmente que têm atuação no âmbito criminal ou têm curiosidade sobre o tema, podem mandar as perguntas, a gente vai tentar repassar. Nossa convidada vai sair e entrar porque a gente está com um probleminha de efetivar a chamada dela. Doutor Gustavo entrando, defensor público do Inicial Cível. Boa noite. Doutor Maurílio Casas Maia, não são uma das nossas referências, né, de atuação como cursos vulneráveis. Já participou de lives, curso de capacitação aqui na Defensoria de Goiás. Boa noite. A gente consente. Problemas técnicos na última live para deixar tudo emocionante. Bom, tá aparecendo aqui pra gente que a Aline precisa da versão mais recente do Instagram para participar. Minha querida, você já tá aí, já falou com a gente, eu acho que você vai precisar atualizar. Não sei se está me ouvindo, atualizar o Instagram para poder participar. Ele aparece para mim, Stephanie, da Anadep, tá por aí, boa noite. Ele aparece para mim com essa recusa de atualização do Instagram. Mas a gente aguarda tua atualização rapidinho. Nunca tinha acontecido, tá vendo? Novidade na última live. E a gente espera você atualizar para poder iniciar nosso bate-papo. Mas está ouvindo, enfim. A gente vai dialogar, pessoal que está entrando aí, um pouquinho a gente vai falar sobre o tema encarceramento em massa, né? Quem são os alvos, doutora Clarice entrando também, prestigiando, já participou, já foi convidada, nossa presidenta da comissão étnico-racial da Anadep, assim como a convidada de hoje. Boa noite, Clarissa. E hoje a gente vai trabalhar a questão do encarceramento em massa, né? E como que a gente pode construir estratégias para superação, para redução de danos, e ouvir a nossa convidada, que traz a sua vivência lá do estado da Paraíba, como defensora do estado da Paraíba, e como membra e coordenadora adjunta da nossa comissão étnico-racial da ANADEP. A gente está aguardando, ela está me mandando mensagem que está atualizando aqui o Instagram, e aí eu acho que já aparece a possibilidade dela participar com a gente. Doutora Aline Mota é a nossa convidada de hoje, doutora Aline Mota de Oliveira, defensora pública do estado da Paraíba
e coordenadora adjunta da nossa comissão. Acho que quem já atua é um momento. Acho que agora vai dar certo. Acho que agora foi. É um momento de vocês pensarem aí perguntas, enfim, discussões aí. Aê! O Instagram tava me trollando. Pois é, tava colocando. Nunca tinha aparecido isso aqui, Line, de atualização. Eu também tava sem entender. Mas foi Mas bom que a perfeito. gente descobriu. Sim, descobrimos. Bom, olha, eu quero Boa te dar noite. as boas-vindas, boa noite, Obrigada. muito bem-vinda, tá? A GDP Antirracista. É uma honra e um prazer gigantesco estar com você hoje, dialogar, aprender contigo sobre um tema que é muito importante para nós, defensoras e defensores públicos, né? Que bate na nossa porta diariamente, né? Principalmente os que estão na atuação criminal. Em nome do presidente da AGDP, doutor Alan, que está nos assistindo aí também, eu agradeço a tua presença, né? Agradeço por você trazer o que você vive aí na Paraíba, como defensora pública, né, do Estado, e também como agora nossa coordenadora adjunta da Comissão Étnico-Racial da ANADEP, que no mês que vem inicia efetivamente, formalmente, né, a abertura da nossa campanha nacional. Então, seja muito bem-vinda. O tema de hoje que a gente vai trabalhar, eu já te apresentei nesse período todo, quem você é, de onde você veio, fiz uma apresentação breve. O tema de hoje é encarceramento em massa, causas, alvos e construção de soluções. E para a gente não perder tempo, que está todo mundo ansioso e entrando aí, a gente quer saber de você. A primeira pergunta é essa, né? O que é encarceramento em massa? O que isso significa? Qual que é a leitura que a gente pode fazer desse termo que hoje está tão em voga, né? Pronto, boa noite, né, em primeiro lugar, a todas e todos. Gostaria de agradecer ao convite da Associação das Defensoras e Defensores Públicos de Goiás. É uma honra, é um prazer estar aqui, né, finalizando esse projeto, né, essa primeira parte, né, do projeto, que eu soube já, ó, queria dar spoiler não, mas eu soube que vai ter ainda uma segunda parte aí, vem coisa boa, muita coisa boa por aí. Mas essa é a primeira, né, fase do projeto. Eu consegui ver até algumas lives, assim, foram fantásticas, maravilhosas. E, assim, a associação tá de parabéns. Você, Salomão, tá de parabéns também por levar à frente, viu? Colocar aí, encarar mesmo, levar à frente aí esse tema tão importante, tão caro, fundamental, né? Bom, para não perder mais tempo, né? Depois dessa trollagem do Instagram, eu vou começar a falar e vou começar apresentando alguns dados, que eu acho que, como a gente estava até conversando, os dados, eles impactam, eles desnudam mesmo a realidade e trazem para a gente, assim, né, a realidade mesmo nua e crua. Bom, o Brasil, ele atualmente tem a terceira maior população carcerária do mundo, ficando só atrás dos Estados Unidos e da China, e deixando a Rússia em quarto lugar, certo? Só que 67% da população prisional do Brasil atualmente é composta por pessoas negras, certo? Enquanto, na verdade, a população negra no Brasil representa 55,8% da população, né? Da população de todo o país. Então, o que a gente pode perceber, né? Desses primeiros dados aí? 2 em cada 3 pessoas que estão em situação de cárcere, para usar a terminologia mais nova. Nem sempre eu vou lembrar de usar, viu? Porque eu ainda tô pegando. 2 em cada. Mas a gente tem que se adaptar também, né? A nova linguagem. 2 em cada 3 pessoas que estão em situação de cárcere no nosso país são pessoas negras. Eu acho que isso é um dado que alarma muito, né? Outra informação é que 55% dessa população carcerária
essa população prisional é composta por pessoas que são jovens, por jovens, né? Sendo que os jovens representam, na verdade, 21,5% da população brasileira. E aí, Juliana Borges, ela traz essa informação de que se a gente continuar nesse ritmo, se o Brasil continuar nesse ritmo, em 2075, que não está longe, a gente acha que está, mas não está, um em cada 10 brasileiros estarão em situação de cárcere, estarão em privação de liberdade no Brasil. Eu acho isso completamente chocante. É consequência, né, do nosso sistema de justiça penal punitivista. Bom, depois desses dados, eu vou para a pergunta que Salomão nos trouxe, nos colocou. O que é que significa falar de encarceramento em massa? Na verdade, a gente vai responder essa pergunta ao longo da live. Eu vou colocar aqui algumas informações iniciais, certo? Para quem ainda não teve contato com o tema, começar a se assenhorar e se situar um pouco. Mas, na verdade, a gente vai entender esse fenômeno, esse processo ao longo da live. Vai debater, né, quais as razões e quais as possíveis soluções para essa problemática. Bom, falar de encarceramento em massa no Brasil é falar basicamente sobre dois sistemas de opressão que são naturalizados, são normalizados, né, em nossa sociedade. O primeiro deles é o sistema de justiça criminal, certo? Com todas as suas engrenagens, ele é completamente normalizado, né? A maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas não consegue conceber o Estado brasileiro sem o sistema de justiça criminal, sem as penas, sem o direito penal e sem as prisões, né? Ele é tão normalizado, tão naturalizado no nosso imaginário que é praticamente impossível, né, assim, para a maior parte das pessoas imaginar um país, né, sem o direito penal, sem penas e sem prisões. O outro sistema de opressão que está umbilicalmente ligado ao sistema de justiça criminal é o racismo, né, o racismo estrutural, que, como já falado, é um sistema de opressão, né, social, que não é explicitamente institucionalizado como um sistema de justiça criminal, mas não deixa de ser também institucionalizado pelas razões que nós vamos discutir, também por tudo que já foi exposto aqui ao longo das lives anteriores, né? Acho que já foi bastante trabalhado esse assunto, o racismo estrutural, as implicações nas instituições, o racismo institucional, eu acredito, não foi, Salom? Isso, perfeito, Vini. Pronto. Então a gente já sabe, né, que o racismo ele está tão imiscuído na nossa sociedade, ele é fundante em nossa sociedade, que ele é normalizado, é naturalizado, assim como o sistema de justiça criminal, certo? Vamos lá. Antes da gente debater mais sobre o encarceramento em massa atualmente no Brasil, a gente chegar a debater mesmo, né, esses percentuais, entender por que essa sanha punitivista tão grande do nosso Estado brasileiro, eu acho importante a gente fazer um apanhado histórico. Vou tentar ser rápida no apanhado histórico para a gente poder fixar mais nas outras questões, mas eu acho importante para entender as causas mesmo, né, desse processo. Aí a gente vai dar um salto lá para o Brasil colônia, certo? E vamos relembrar que o processo de colonização do Brasil, ele baseou-se basicamente na exploração da mão de obra escravizada. O eixo de sustentação da economia brasileira adveio do processo de escravização, né? E, por outro lado, a primeira mercadoria dessa época, né, do colonialismo, foi o corpo negro escravizado, certo? Então, a gente vai ver que o sistema criminal brasileiro, ele já se inicia punitivista. Bom, e nessa época, existia ou não existia leis penais? Sim, existia. O Código Penal dessa época era, na verdade, como é que a gente chama?
Olha, ordenações, eu ia falar instituições filipinas, não é instituição, ordenações filipinas, recorri aqui ao roteiro, certo? E em relação à população negra que era escravizada, na verdade vigia a punição e o castigo, né, a aplicação dessa lei penal no âmbito privado, na verdade. O Estado ele não se imiscuía, né, nas relações entre o senhor, né, e a pessoa escravizada, né? Essa relação se dava mesmo de proprietário para propriedade, né, senhor escravizado, era esse binômio. O Estado só se miscuía em questões relacionadas à esfera criminal, à punição, à imposição de castigos em relação à população negra, quando se verificava situações de resistência coletiva, certo? Relacionada a revoltas, rebeliões, organização de quilombos, que aí sim transcendia-se, né, o caráter de crime contra o proprietário, né, e se estabelecia aí sim crime contra a coroa, certo? Então, nessa época, Brasil colônia, a configuração era essa. Brasil Império. Em 1830, foi promulgado o primeiro Código Penal brasileiro, né, a primeira lei criminal no Brasil. E ainda assim ficou mantida essa estrutura, né? Ainda não havia acontecido entre aspas, a abolição da escravidão. Então, o Código de 1830 ele mantinha essa organização, certo? Em 1841, eu vou ficar falando um pouquinho as datas, pode ser chato, mas é só para a gente assim se situar, sabe? Em 1841 foi realizada uma reforma no Código Penal, nesse primeiro Código Penal, e foi instituída a polícia, a estrutura policial. Em 1850, iniciou-se, na verdade, um processo que relativo à imigração de europeus, né, no Brasil. Assim, eu estou falando coisas assim, não estou fazendo pontuações assim, bem, sabe? Não tenho como narrar tudo o que aconteceu ao longo dessa, senão a gente vai passar a live toda falando da parte histórica, certo? E aqui a gente tem também outro objetivo, é só para a gente poder se situar e entender as causas mesmo. Então, a partir de 1850, o Estado brasileiro, ele iniciou um processo de incentivo, né, de imigração. Então, passou a adentrar, né, no território nacional imigrantes europeus que receberam toda a sorte de incentivos, de ajuda, de suporte estatal, né? Nesse mesmo ano foi promulgada a Lei de Terras, e aí os imigrantes vieram para cá e passaram, na verdade, a participar da economia, né, do país. Ao passo que, né, também no mesmo período, mais ou menos no mesmo período, uns anos depois, né, em 1888, se deu a famosa abolição da escravidão e a população negra se viu, na verdade, à margem, né, sem nenhum incentivo, diferente dos europeus que vieram para cá, né? O Estado brasileiro priorizou uma política de embranquecimento em detrimento de abraçar, né, e acolher essa população negra que antes era escravizada. Então, a situação continuou muito parecida. Mas, nesse período também, foi promulgado o segundo Código Criminal do Império. E, tendo em vista que essa população negra ex-escravizada, né, agora estava livre, era necessário, então, criminalizar novos tipos de condutas, né? E aí a gente vê nas leis penais criminalizando a mendicância, expressões culturais também como a capoeira, que eles chamavam de capoeiragem, vadiagem, enfim, situações descritas como desocupação, né, passaram a ser tipificadas mesmo como crimes, né? Parece coincidência, mas não foi. Bom, então, no final do período do Império, a instituição escravocrata deixou de ser a forma de inferiorização das pessoas negras,
certo? E o Estado passou a adotar uma série de outras medidas e políticas e regramentos, né, para a vida das pessoas negras na sociedade brasileira, certo? Então, assim, a hierarquização racial permanecia, mas sob outra estrutura, certo? Agora a população negra não era mais escravizada, estava livre, né? Mas ainda marginalizada, sem qualquer oportunidades, e se viu, na verdade, à margem, literalmente mesmo, da sociedade. Então, o Estado achou por bem continuar mantendo também essa hierarquia racial e passou a criminalizar condutas e situações que dizem respeito agora a essa nova realidade da população negra, certo? Aí o Brasil República se inicia... Opa, perdão, gente. Fica tranquilo, acontece. O celular caiu. Voltando, o Brasil República se inicia, né, também com essa mesma estrutura, não há nenhuma inovação, né, não é verificada nenhuma inovação de quebra dessa hierarquização racial, né? Na verdade, acirrada a persecução criminal em relação aos crimes de vadiagem, aos crimes de mendicância, certo? E passaram também a ser criminalizados diversas outras expressões culturais da população negra, como o samba, né, as rodas de samba, batuques, as religiões de matriz africana, né, que eram extremamente perseguidas, né, sofriam forte repressão estatal. Bom, pouquinho depois, né, em 1894, passaram a surgir no Brasil teorias eugenistas, certo? Como uma forma, né, de manter e de justificar essa hierarquização racial no Estado brasileiro. Aí, Nina Rodrigues, ele publicou uma obra chamada As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil, que influenciou o nosso Código Penal, o atual, o Código Penal de 1940, certo? Nessa mesma época também foi muito difundida a ideia de democracia racial no Brasil. Bom, aí posteriormente a ditadura militar, né, reforçou também essa sanha punitivista em relação à população negra, né, sobretudo em relação aos terreiros, às organizações dos terreiros, porque se entendia na época que eram espaços de resistência, eram espaços de organização popular. E eram realmente, são, na verdade. Bom, na década de 90, a gente começa a verificar no Brasil um processo de recrudescimento penal, né, com uma série de medidas e leis mesmo, em que se verifica aumento de penas, né? Essa criminalização, ela também vem acompanhada de um aumento, né, de prisões, o número de pessoas encarceradas também, e construções mesmo de presídios, né, de estabelecimentos prisionais para receber essa população. Também nessa época a gente começa a observar um aprofundamento do caráter simbólico do direito penal, né? O direito penal sendo usado com objetivos de pacificação social, de resolução de problemas sociais, né? O argumento era esse. Entre 95, está terminando já, entre 95 e 2010, o Brasil foi o segundo país com maior variação de taxa de aprisionamento do mundo, né? Esse é um dado também bem chocante. E o tráfico de drogas passou a ser a tipificação com maior incidência no sistema prisional, certo? Basicamente, essa é um apanhado histórico que demonstra, na verdade, como nós sempre, né, o nosso Estado, o nosso sistema de justiça criminal sempre se pautou nessa lógica da hierarquização racial, né? E o sistema de justiça sempre sendo usado para manter essa estrutura. Perfeito, Line. Ó, tô vendo Gisele entrando aí, defensora de São Paulo, foi nossa colega aqui, Marcelo, que é o coordenador do criminal aqui, Line, e tudo que você tá falando, tô te chamando de Line, viu, pela nossa proximidade, e tudo que você tá falando, eu acho que dialoga com o que a gente trabalhou nas outras lives, igual você trouxe, e assim, demonstra efetivamente como a questão racial está ligada
a questão criminal no nosso país, né? Você faz um esforço histórico dialogando tudo que é mais ou menos causa e possível alvo desse encarceramento em massa aí na sua explicação histórica, que foi uma verdadeira aula para a gente. E dessa sua primeira fala, eu acho que a gente pode dizer que o sistema criminal brasileiro, assim como em outros países, igual você citou o caso dos Estados Unidos, que é o que mais encarcera, né, o que tem maior população carcerária, aliás, no mundo inteiro, ele é essencialmente racista. Eu posso tirar essa conclusão disso, que está nas entranhas do sistema criminal brasileiro, isso? Sim, eu acho que a resposta é positiva, né? E sem titubear. Né? Os dados que a gente trouxe são bem, como eu falei, são bem impactantes e eles demonstram por si só essa realidade. Além do apanhado histórico, né, também que a gente ouviu aí aqui agora. Então, acho que assim, é impossível a gente falar em democracia racial no Brasil, né? Os dados demonstram que o sistema prisional, o sistema penal, ele pune, né? E ele penaliza prioritariamente a população negra, né? O alvo, ele é bem definido, certo? Então, como você colocou, o sistema de justiça criminal, ele tem muito mais que uma simples conexão com o racismo. Na verdade, o racismo é um dos braços mesmo do sistema de justiça criminal, certo? E até a Juliana Borges, ela vai mais longe, fala que o racismo ele está na centralidade mesmo do sistema de justiça criminal, certo? E o funcionamento, né, do nosso sistema de justiça criminal, as suas engrenagens são o tempo todo retroalimentadas por essa estrutura de opressão racista, certo? E o aparato criminal, ele vem sendo reorganizado ao longo do tempo com objetivos de manter essa estrutura racista, essa hierarquização racial. Inclusive, a Michelle Alexander e também aqui nesse livro, a Angela Davis, você falou que ia mostrar os livros, eu também estou mostrando. Angela Davis, aqui eu falei de Juliana Borges já também. Depois a gente pode passar os livros no final depois, né? Encarceramento em massa. E Michelle Alexander, que é uma intelectual e advogada norte-americana, ela chega a afirmar, né, que o nosso sistema é um sistema racializado de controle social. E ousa ainda dizer que nós temos um sistema racial mesmo de castas, certo? Então, a relação, ela é totalmente... É mais que uma conexão, né? O sistema, o racismo estrutural, a relação do racismo estrutural com o sistema de justiça criminal. E o que a gente vê é que o nosso sistema penal, né, por conta disso, ele é extremamente seletivo, né, tem um público, tem um alvo certo, né, inclusive faz parte, né, do nome do título que a gente deu à live de hoje. Sim, os alvos eles são bem definidos. Sim, perfeito, Lene. Eu estou pensando aqui, dialogando contigo, sobre essa ideia de controle, né, dos corpos negros, né, onde eles precisam estar, né, onde todo esse sistema racista, como ele funciona para colocar onde eles devem estar para o sistema criminal. E aí, nesse sentido, você trouxe muito essa questão da engrenagem, como que ela continua funcionando nos dias de hoje. Você fez todo o esforço histórico e parece que a população segregada, ela continua tendo o viés da seletividade, ela continua, os braços do sistema punitivo continuam alcançando esses alvos certos, né? A população negra, o jovem. Sobretudo. Eu queria que você dialogasse com a gente um pouco sobre essas novas engrenagens. Nos dias atuais, o que a gente está vendo no dia a dia, quais são os exemplos na prática que a gente consegue visualizar? Joia. A defensora, o defensor público, enfim, ou o advogado, o promotor e o juiz, né, os atores do sistema de justiça, a gente consegue ver, talvez a gente não perceba no primeiro momento por ser nas situações tão naturalizadas, tão normalizadas, mas também temos diversos dados e eu acho que quando a gente coloca os dados a gente consegue perceber, né,
o quão explícitas, né, são essas situações hoje, no nosso ordenamento hoje, né? Bom, uma primeira informação, um primeiro exemplo, é a desproporção na definição das penas entre pessoas brancas e pessoas negras, certo? Um dado que Juliana Borges traz aqui nesse livrinho, Encarceramento em Massa, é que 57,6% dos acusados em várias criminais, são pessoas negras, enquanto que em juizados especiais, né, que a gente tem as infrações de menor potencial ofensivo, esse número se inverte, na verdade, tendo a maioria pessoas brancas, 52,6%, né? Então, a população negra, ela está nas varas criminais, né? A gente tem os crimes de maior potencial ofensivo, onde são aplicadas as penas maiores, né? As penas mais altas, portanto, são, sim, aplicadas às pessoas negras, né? Quando comparadas às pessoas brancas, inclusive em relação ao mesmo delito, né? O exemplo muito emblemático é o de tráfico de drogas e o de uso de drogas, né? Que a gente vê que uma mesma quantidade de droga, né, se encontrada com uma pessoa negra, muitas vezes é caracterizado, o judiciário, né, entende que se trata de tráfico, mas quando é encontrado com a pessoa branca, na verdade, passa por uso, né? Ele é um mero usuário. Certo? Mas, assim, essa tolerância não existe em relação às pessoas negras, né? Por que será? Um outro exemplo também são as abordagens, né, policiais, que são extremamente violentas quando se trata, né? Quando do outro lado está uma pessoa negra, certo? Totalmente diferente do que a gente vê em relação às abordagens brancas, em relação a pessoas brancas. E também, né, os autos de resistência, né, que a gente tão criticados, né, os autos de resistência, a gente vê que a maioria das pessoas que estão vítimas, né, de situações que configuram, né, resistência são pessoas negras, infelizmente. Um outro exemplo também que é bem emblemático é a situação de reconhecimento de pessoas. Aqui também eu tenho dados. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro, recentemente, saiu até no Fantástico. Essa matéria, né, com essas informações, esses dados, fez uma pesquisa de junho de 2019 a março de 2020. E aí foram identificados 58 erros em reconhecimento de pessoas, especificamente reconhecimentos fotográficos. E, pasmem, 80% das vítimas, né, dos erros de reconhecimento fotográfico são, adivinhem quem são? Pessoas negras, né? O CONDED também fez uma pesquisa muito parecida, né, em 10 estados, certo? Entre 2012 e 2020. E identificou também diversas situações de erros em reconhecimentos fotográficos, em reconhecimento de pessoas, e as pessoas negras representavam 83%, né, das vítimas desses erros, né? Por quê? Nos Estados Unidos também a gente tem o dado, acho que Angela Davis que traz esse dado, ela diz que 70% de vítimas dos erros em reconhecimento de pessoas são... As vítimas, né, são pessoas negras e latinas, né? Sendo que, na verdade, a população negra lá nos Estados Unidos, a população negra geral, representa 13% da população. E a população encarcerada é 33%. Assim, são os dados, assim, são bem impactantes, assim, é gritante, assim, as diferenças, sabe? Então, são alguns exemplos, assim, de manifestações bem nítidas do racismo estrutural, né, desse sistema de justiça criminal de opressão e que endossa, né, esse status quo aí. Perfeito. Você falando, a Gisela comentou aí sobre essa questão da atitude suspeita, né? Como que é outro exemplo de como isso funciona, porque ali, né, na instância policial, onde os corpos são criminalizados e alcançados, né? Então, o que seria essa atitude suspeita, né? Como ela influenciaria, como também um exemplo para a contribuição para o encarceramento da população negra, né?
Eu lembrei de um caso do Acosta Martinez, não sei, lá contra a Argentina, que é um caso da corte, que eles tratam sobre essa questão da atitude suspeita, de que os policiais, eles não fundamentaram de maneira correta o que seria a atitude suspeita e que alcançou as pessoas na abordagem simplesmente pelo caso do fenótipo da raça negra lá na Argentina. Então é um caso bem importante e que é uma realidade não só da Argentina, é nossa também, né, Lili? Exatamente. Está no imaginário, né? No imaginário social, que a figura da pessoa negra é a figura do criminoso ou criminosa. Sim. Tanto no imaginário social, também dentro das nossas instituições, né? Dentro da política de segurança também, né? Em relação à engrenagem toda do sistema de segurança, na verdade. Eu lembro de participar de audiência já aqui na prática, como defensor, que a juíza simplesmente falou isso que você falou. Ela se lançou no imaginário aí do nosso racismo estrutural e o assistido, na verdade, ele era um acusado branco do olho verde. E a primeira fala dela foi: nem parece criminoso, nem parece bandido. Então, assim, é muito isso. Isso acontece na prática e a gente percebe que as instituições estão impregnadas, né, desse racismo. Eu queria, se você pudesse dialogar um pouquinho sobre a questão da política antidrogas, a guerra às drogas, porque de todos os exemplos, talvez ele seja, pelo que você nos ensinou aí, o mais marcante, né, o que mais contribui para essa realidade. Isso. O que se tem falado, né, o que os estudiosos, intelectuais, dentre eles Angela Davis, que a gente já citou, Michelle Alexander, aqui também, nesse livro aqui, A Nova Segregação Racial, é que a política de drogas, a guerra às drogas, é o mais novo reordenamento estrutural, a fim de se manter essa hierarquia racial e essa estrutura de castas racial, certo? E um dos principais argumentos também no qual se baseia o encarceramento em massa hoje na nossa sociedade. E aí temos também vários dados. Em 1990, a população prisional do Brasil tinha pouco mais de 90 mil pessoas. E chega, né, hoje aos 726 mil, com aumento de 707% de pessoas encarceradas. 707%, né? Um aumento assim, assustador. E esse crescimento abrupto, pessoal, ele acontece exatamente a partir de 2006, com a promulgação da nova política de drogas, da nova lei de drogas, entendeu? Então, assim, a política, né, de drogas, ela realmente ela aumenta, né, essa sanha punitivista estatal e vem para justificar esse superencarceramento, né, justamente a guerra às drogas, quando na verdade a gente sabe que, assim, a questão é muito mais de uma questão de saúde pública, né, do que de direito penal, certo? Assim, para mim não tem o menor cabimento se criminalizar situações, né, e condutas relacionadas ao uso e, né, de substâncias entorpecentes e até ao tráfico também, porque eu acho que é muito mais uma questão a ser tratada, né, a partir de outras políticas públicas, sobretudo políticas públicas de saúde. Tem um outro dado aqui, né, que o tráfico hoje libera as tipificações, certo? Para o encarceramento. Então, a maioria das pessoas que estão encarceradas estão em situação de cárcere justamente por conta do tráfico de drogas, né? Assim, os crimes, assim, que quem trabalha na execução penal também, enfim, nas várias criminais, vê que são a maioria das condenações, né? A maior parte dos assistidos que estão em situação de cárcere tem ali sempre um artigo 33.
artigo 35, artigo 33, assim, invariavelmente. E da população prisional masculina, 26% está presa por tráfico, enquanto que em relação às mulheres, o percentual é muito mais alto. 62% das mulheres estão encarceradas, estão em situação de cárcere por conta do tráfico de drogas. Então, assim, a gente verifica que essa guerra às drogas é atualmente a principal narrativa mesmo desse reordenamento, sabe? Dessa engrenagem toda aí do sistema de justiça criminal. Line, eu lembro quando eu entrei, eu fui servidor do Tribunal de Justiça na Vara de Execução Penal. Eu entrei em 2009, antes de ser defensor. E aí, quando eu entrei, eu lembro que tinha 3 anos, né? Que a gente estava com nova lei. E a nova lei de drogas era aquela conversa. Pronto, 16 não vai ter mais pena privativa de liberdade, que era o uso, né? A gente vai alcançar um pouquinho, tirar algumas pessoas do cárcere, e principalmente porque a lei de drogas traz ali toda uma questão de política de saúde, que você falou, como objetivo, né, preliminar ali dentro da lei de drogas, mas que na prática o que a gente viu foi o inverso. A gente viu foi se utilizaram do argumento da política de saúde pública, né, na política antidrogas, e houve foi um incremento. E um incremento dos alvos seletivos, né? Então, assim, o que se deu foi o inverso do que eles proclamaram ser. Eu acho que isso é uma crítica que a gente tem que fazer muito, né, nas nossas atuações. Eu atuo na execução penal e a utilização do direito como fonte de perpetuação do encarceramento em massa, porque o discurso foi um, mas na prática o que se deu foi outro. E o que você traz das mulheres era uma coisa que eu também estava curioso para você conversar com a gente, porque a gente fala muito do índice elevado, que a maioria dos homens encarcerados são negros, e em relação às mulheres, como isso funciona? Qual que é esse recorte racial? Como que é o tratamento delas dentro do presídio? Pronto. Entre 2006 e 2014, aqui também vou trazer dados, mais dados. A população feminina em situação de cárcere aumentou muito, né? Aumentou em 567%. 567% entre 2006 e 2014. Enquanto o aumento da população masculina foi em 220%, né? No mesmo período. A gente tem, né? O Brasil tem a quinta maior população de mulheres em situação de cárcere do mundo. Entre as mulheres encarceradas também, 67% são negras, né? Aquela mesma informação em relação à população total que está em situação de cárcere. 2 em cada 3 mulheres encarceradas ou em situação de cárcere são negras. Em relação aos adolescentes em situação de conflito com a lei, também as estatísticas são bem por aí, nesse mesmo padrão. O crescimento também segue o mesmo ritmo, certo? O tráfico e o roubo são os delitos que são os mais vistos, né? São a maioria dos crimes que a gente, ou dos atos infracionais que a gente verifica em relação às mulheres. E aí, assim, a gente observa que as mulheres em situação de cárcere, elas também na verdade, são mais ainda, né, vulnerabilizadas do que os homens por conta do sistema de opressão de gênero. Além da opressão racial, também a questão de gênero interfere em muito, né, na sua realidade. Bom, antigamente, a gente fazendo de novo um esforço histórico, as punições das mulheres, né, elas eram, das mulheres que transgrediam, tanto mulheres brancas como mulheres negras, eram realizadas em ambiente privado, certo? Como era também em relação às pessoas escravizadas, porque as mulheres, mesmo as brancas, né, inicialmente eram vistas como propriedade masculina. Só no século XIX que as punições femininas vão ganhando proximidade com as masculinas. Só que, ao mesmo tempo, né, sem se respeitar as necessidades diferenciadas, né, que as mulheres, né, em situação de cárcere demandam, o que aumentou mais ainda o contexto de violência em relação às mulheres em situação de cárcere. Aí eu vou dar alguns exemplos, né, que também acho que são conhecidos por quem
trabalha na execução penal. É muito comum, assim, eu atuo no presídio feminino, então, assim, essa realidade é muito próxima a mim. A gente vê o tempo todo que a falta de material de higiene, assim, falta de absorventes, né? As mulheres em situação de cárcere, assim, esse é uma das situações, assim, bem emblemáticas. Usam, inclusive, miolo, às vezes, miolos de pão, certo? Para poder conter, né, o fluxo sanguíneo, né, se recorrendo, né, nas mais diversos expedientes insalubres. Falta papel higiênico, a gente sabe que as mulheres, né, usam mesmo mais papel higiênico que homens, porque a forma, né, que fazem xixi, né, diferente, então falta papel higiênico e as mulheres terminam usando pedaço de jornal sujo para poder fazer a sua higiene íntima. Se verifica muito negligência médica, negação de acesso ao controle reprodutivo, ao uso de anticoncepcional. As mulheres que estão grávidas também têm muita dificuldade em relação à questão do pré-natal, ao acompanhamento pré-natal. Enfim, outro dado também que reforça, né, a violência de gênero, quando a gente fala de mulheres, né, encarceradas, que várias das prisões, na verdade, das mulheres, elas são realizadas em contextos, em operações nas quais o foco, na verdade, eram os homens, até os seus parceiros, só que muitas vezes elas terminam assumindo a responsabilidade mesmo, até por uma exigência, assim, né, por uma violência, por uma imposição masculina e terminam sendo encarceradas por isso, né, por associação ao tráfico. Geralmente é assim, tráfico, associação ao tráfico, porque terminam até, inclusive, assumindo mesmo as responsabilidades dos seus parceiros. E um outro dado também que eu considero assim bem triste, né? É que a maioria das mulheres, na verdade eu acho que 100% das mulheres encarceradas, elas, né, que antes, né, mantinham relacionamentos com seus parceiros, a partir do momento que elas ingressam no estabelecimento prisional, passam a cumprir pena, ou então estão recolhidas porque estão cumprindo pena provisória, elas são, entre aspas, abandonadas pelos seus parceiros, né? Na verdade, estão deixadas de lado, são substituídas, vamos dizer assim, pelos seus parceiros, o que não acontece em relação aos homens que estão em situação de cárcere. Então, das mais diversas formas possíveis, né, a questão de gênero, ela exacerba mesmo assim, né, a vulnerabilidade das mulheres que estão presas, sobretudo as mulheres negras, como sempre. Perfeito. Patrícia Magno tá aí, a colega do Rio, falou maravilhosa, tocou na ferida aí. Oi, Paty. E é bem isso, Line. Eu estava lembrando aqui dessa percepção de várias opressões, né, da interseccionalidade de opressões, quando a gente entrou. Hoje eu não atuo mais nos presídios, né, de regime fechado aqui, mas já atuei um período, e a gente via a diferença de tratamento, até para a questão da visita íntima. Porque muitas vezes o marido e a mulher estavam presos, cada um em um estabelecimento dentro do complexo, e a facilidade ou uma imposição da lógica patriarcal dentro do sistema penitenciário fazia com que elas entrassem dentro do presídio masculino para as visitas íntimas, mas o inverso não ocorria porque o próprio presídio feminino não estava preparado para isso. Ainda que elas quisessem, ainda que fosse um presídio mais, digamos, mais limpo, com algumas condições melhores, todo o sistema ali penitenciário não estava preparado para isso. E aí dialoga com o que você nos ensinou aí, dessa intersecção, sabe, de gênero, de raça, e da triste realidade dessa opressão que essas mulheres, sobretudo as negras, sofrem dentro do sistema criminal. Eu acho que a gente trouxe aí muito das realidades tristes. Eu acho que a gente pode passar agora para uma parte que é o final, né? O caminho final do nosso encontro de hoje, que é falar sobre possíveis soluções, construção de possíveis soluções para todo essa engrenagem, enfim, racista e violadora de direitos. O que nós, Line, na sua visão, nós defensores e defensoras públicos, podemos trabalhar para mudar essa realidade?
Quais são as perspectivas de mudança e possibilidades no teu ver? Joia. É uma pena que aqui a gente não consiga ouvir, né? As pessoas que estão. A gente só lê, as pessoas manifestam, né, através da escrita, mas a gente não consegue ouvir e abrir, porque eu gostaria de, nesse momento, ouvir algumas das pessoas que estão aqui nos assistindo, participando da live com a gente, porque a pergunta que eu faço, na verdade, assim, eu vou responder a sua pergunta lançando uma outra pergunta. E se alguém também quiser se manifestar, por favor, fique à vontade, que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Como é que a gente consegue legitimar esse sistema de justiça criminal, né, que tem por objetivo, né, que essencialmente ele tem por objetivo mesmo, tem por fim, por finalidade, a manutenção de uma sociedade, né, pautada na hierarquia racial. Né? Como é que a gente... Por quê? Por que a gente tem que legitimar, né, um sistema de justiça criminal dessa forma, né? Desse padrão? Na verdade, é um sistema que se propõe a resolver problemas sociais, né? Um sistema que propõe a correção... De novo, quase cai aqui. Que, na verdade, desculpa, foi o fio. Na verdade, é um sistema que se propõe a corrigir, mas, na verdade, distorce, né? E termina exacerbando mesmo os problemas sociais que também propõem a resolver. Então, assim, eu não vejo como a gente legitimar o sistema de justiça criminal nos modos que a gente tem hoje. E será que é necessário se fazer reforma? Se é suficiente, é necessário sim, mas será que é suficiente apenas reformar? Ou é necessário partir, né, avançar um pouco mais? Que é um questionamento que Angela Davis traz aqui, ó, no livro dela, estarão as prisões obsoletas. Ela lança justamente esse questionamento, né? Será que as prisões, né, não estão obsoletas? Será que o sistema de justiça criminal não está obsoleto, né? Já que ele sustenta esse sistema de hierarquia racial, essa estrutura, né, de castas, certo? Então, eu acho que, na verdade, assim, não sei se adianta só reformar. Assim, eu acho que nós, enquanto defensores públicos, a gente tem que começar a se questionar. Claro que a gente tem que dançar também conforme a música, a gente está, né, dentro desse sistema, a gente faz parte, somos atores desse sistema. Então, óbvio, que a gente vai pensar sempre em teses, em medidas que a fim de minorar os impactos, né, dessa estrutura na vida da população negra, que é prioritariamente, né, são os nossos assistidos e assistidas, mas também eu acho que vale a pena se questionar, né, até que ponto a gente deve contribuir para a manutenção desse status aí, entendeu? E aí a gente, assim, são milhares os caminhos, assim, não tem nenhuma receita de bolo, não tem nenhuma receita pronta, mas existem várias possibilidades, né, de, digamos assim, a gente ir aos poucos substituindo o sistema de justiça criminal como ele é posto hoje, como ele está posto hoje. Enfim, a gente pode pensar mesmo em sistema, não deixar de responsabilizar, mas não necessariamente responsabilizar da forma que se é responsabilizado hoje, né, que na verdade a gente vê, né, como a gente debateu aqui, que os alvos são bem certos, né? Então, assim, por que a gente não repensa e, enfim, poderíamos estabelecer um sistema apenas civil de responsabilidade, administrativo? E aí são diversas as possibilidades, assim, então, temos diversos autores intelectuais que trazem aí os seus argumentos, as suas propostas, né? Aqui trouxe também uma sugestão de leitura. Luke Russman, Penas Perdidas, o sistema penal em questão. E temos outros também, Neil Christie, enfim, uma diversidade. A própria Angela Davis, né? Ela é uma autora abolicionista.
E as possibilidades, acho que o caminho a gente que deve construir, assim, né? Na base da tentativa e erro também. Não existe receita pronta, né? Não existe receita de bolo, mas acho que o principal ponto de partida é, de fato mesmo, questionar se vale a pena manter, né, um sistema que estrutura essa hierarquização racial. Nossa, Aline, muito bom, muito bom. Veio aqui abrir uma. A gente até já passou um pouquinho, mas vamos continuar, porque está muito bom o debate. E Patrícia entrou aí, eu lembrei muito da questão antimanicomial também, sabe? Porque aqui a gente tem uma realidade, que é o PAILI, que segue a nova lei antimanicomial, ela segue os parâmetros da nova lei antimanicomial, e a gente vê a diferença do tratamento, quando se saiu de uma instituição total, de hospital psiquiátrico, para o tratamento como questão de saúde dessas pessoas que cometeram algum delito, inclusive no índice de reincidência. Então, quando você me fala dessas novas perspectivas em face do sistema prisional, me veio muito à cabeça isso, porque é uma forma de você responsabilizar, mas de fato tentar alcançar os objetivos traçados, né, pelo que se diz como execução penal ali, que está muito bonito no artigo 1º da LEP, mas que a gente sabe que pelas diversas violações de direitos humanos isso não acontece na prática. Então, assim, quando você me falou isso, eu lembrei muito disso, sabe? Lembrei também da questão da justiça restaurativa, essas outras formas de responsabilização que a gente está construindo, né? Está começando a construir. Eu achei espetacular. Eu queria que você falasse um pouquinho das suas indicações, voltasse, entrou Feministas e-books, entrou bem na hora para você falar um pouquinho das indicações literárias, compartilhar com a gente. Se quiser falar um pouquinho de outras questões culturais, de filmes, de documentários também, fica à vontade. Eu acho que é uma boa oportunidade. Pronto. Eu acho que uma leitura obrigatória é aqui, esse livrinho aqui de Angela Davis, né? Que é uma autora norte-americana, feminista negra e abolicionista penal. E aí esse livrinho ele é bem fininho, é super fácil de encontrar, tem na Amazon, não precisa sair de casa para comprar. Assim, vale muito a pena a leitura. Ela, inclusive, aprofunda bastante, né? Tem um capítulo aqui que ela trata sobre as questões de gênero, as implicações, né? Das questões de gênero no sistema prisional. Acho que vale muito a pena ler. E as conclusões dela são ótimas, assim, são maravilhosas também. Ela traz um exemplo que até queria contar aqui, mas não vai dar tempo. Que muita gente questiona, né? E os crimes de homicídio, os crimes de estupro, como é que vai fazer, meu Deus, em relação a eles? Não vai ter pena? E aí eu vou deixar, não vou contar não, eu vou deixar vocês curiosos e aqui virem aqui comprar. E aí ela traz um exemplo de uma situação que aconteceu, assim. Aí vão lá conferir. Outra indicação é esse livro aqui, ó, de Michelle Alexander, A Nova Segregação Racial, Racismo e Encarceramento em Massa. É a Bíblia, assim, sobre esse tema, né? Encarceramento em massa. Vale muito a pena. Ela traz um apanhado de como funciona essa realidade lá nos Estados Unidos e que, assim, é muito semelhante com a realidade brasileira. Assim, algumas diferenças, assim, algumas nuances, né, que a gente verifica diferenças, mas, assim, basicamente a história e as causas e os alvos, assim, são iguais. Então, vale muito a pena essas duas leituras, né, de autoras norte-americanas que eu já passei. Cadê o outro livrinho? Eu acho que caiu no chão na hora que eu derrubei aqui o celular. Peraí. Esse aqui. Boa. Esse aqui de Juliana Borges, que é brasileira, né? Ela tem esse livro aqui, Encarceramento em Massa. Encarceramento em Massa é Femininos Plurais, da coordenação de Jamila Ribeiro, né? Tem diversos livrinhos, acho que muita gente já deve ter, que passou por aqui, já deve ter indicado nessa coleção. Tem diversos outros temas, apropriação cultural, lugar de fala, enfim. É muito boa, assim, a coleção vale a pena a leitura. Ela traz muitos dados também, assim, dessa realidade prisional.
E esse outro livro que eu também citei, Luke Hussmann é um autor abolicionista, eu não sei se ele é norueguês ou se ele é alemão, enfim, não é europeu. Com relação a filmes, documentários, eu pensei em 3 indicações aqui. O curta Dois Estranhos, que entrou agora há pouco tempo na Netflix, estava concorrendo ao Oscar. Realmente eu não acompanhei, não sei se ganhou, o que é que ganhou aí do Oscar. Você ganhou? Melhor curta, Melhor curta, perfeito. Vale muito a pena. A 13ª emenda também está na Netflix. E a série, acredito que muitos já tenham visto, que já está há mais tempo, Os Olhos que Condenam. Também está na Netflix. São as minhas sugestões, assim, para vocês começarem a sentir, assim, o tema, sabe? E a partir daí, né? Ótimo. O céu é o limite. Perfeito, maravilhosas as indicações. Queria agradecer, a presença do doutor Edinaldo César, juiz. Olá! Um parceiro também no Vozes Negras. Grande amigo. Um grande amigo seu, enfim, tenho conhecido ele melhor agora, está passando por aqui. Um abraço, Edinaldo. Um abraço também, Alan. Eu vi Alan aqui, também é um grande amigo. Gabi, várias pessoas. Obrigada, gente. Line, sabe aquele prazer gigantesco de fechar um ciclo com chave de ouro, te ouvindo, aprendendo contigo, pegando suas dicas, trazendo isso para dentro da AGDP Antirracista, sabe? Dialogando com nossos amigos, com colegas de trabalho, assessores, defensores, todo mundo que trabalha com a gente para a gente construir essas estratégias, né? Que a gente tá aí abraçados, tentando mudar essa realidade. A gente caminha para o final, eu queria deixar para você fazer suas considerações, é livre, sobre o que você pensa, de tudo que a gente falou, e uma mensagem para quem está nos assistindo. Tá joia. Muito obrigado, viu? De coração. Tô muito feliz por isso. Na verdade, eu que agradeço, né? Desde já aqui também. Volto a agradecer, né? Ao convite e também parabenizo mais uma vez a iniciativa da Associação das Defensoras e Defensores Públicos de Goiás. Realmente um projeto maravilhoso. Eu vou copiar, viu? Vou copiá-la na Paraíba. Não tem nada de cópia, é construção coletiva. A gente vai aumentando, sabe? Vai aumentando. Perfeito. Bom, o que eu tenho a falar, né, para a gente já encerrar, na verdade é o seguinte: os corpos negros, né, como a gente já debateu aqui bastante, historicamente são perpassados, né, pelo controle e punição, devido a esse passado escravocrata, né, essa herança escravocrata. E a gente viu ao longo da live que esse sistema, na verdade, ele nunca deixou de existir, ele segue até hoje, mas foi se reordenando, né, ao longo do tempo, com o passar do tempo. Então, assim, eu acho que o objetivo da conversa de hoje, Salô, era trazer mesmo à tona essa realidade, né, escancarar essa realidade e realizar provocações, a fim da gente passar mesmo a questionar o sistema de justiça criminal, né? E nos aproximarmos mais, nos familiarizarmos com outras alternativas a esse sistema, né? O sistema prisional, pensar em soluções, nos aproximarmos também de perspectivas abolicionistas, né? E passarmos a ver, a reconhecer que não é uma ideia tão utópica assim, né? Na verdade. E eu acho que a gente conseguiu, né, pelo menos, assim, trazer aqui alguns questionamentos. Solução não temos, mas a gente tem questionamento. Não temos prontas, a gente está disposto a construir. Exato, estamos construindo, e esse aqui é um primeiro passo. Perfeito, a gente conseguiu, e não só conseguiu, como conseguimos com louvor. Pelas suas explanações, pelo que você compartilhou com a gente aqui, da tua vivência e do teu conhecimento. Muito obrigado, Line. Queria mandar um beijo também para Laura. Laura é aniversariante. Laura é nossa coordenadora da execução penal aqui, Line, e está no GT pela igualdade racial. Enfim, é uma parceira, tá? Estamos juntos. Obrigado, Line. Obrigado a todos que participaram, que compartilharam com a gente as mensagens. A gente
finalizo esse ciclo com muita alegria de ter iniciado essas reflexões aqui no AGDP Antirracista. A ideia é isso mesmo, construir redes, né, Line? A gente replicar, sabe, de mãos dadas. Muito obrigado por todo mundo. O Marcelo também está aí, Marcelo, um amigo, coordenador do Criminal. Estou muito feliz pelos que estão presentes aqui com a gente também. E pela sua um beijo gigantesco. A gente se encontra na nossa campanha nacional, né? Sim. Parte, você como nossa coordenadora adjunta, enfim, a gente vai conversar muito durante. Com certeza, acompanhe. Acompanhe, pessoal. Maio tá vindo aí com muitas novidades, lançamento da campanha, né? Já a ANADEP, né, já tem dado vários spoilers aí nas redes sociais. E aí estamos chegando com tudo. Vamos endossar aí essa campanha, né? E reafirmarmos posturas antirracistas. Obrigada. Beijo, tchau, Lino. tchau. Um beijo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Salô. Tchau.